Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui juntinhos para engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, já adorou a Deus hoje? Já fez a vontade dele? Já engrandeceu o nome de Jesus? Porque ele é digno de toda honra e de todo louvor. E mais uma vez nós aqui, ó, juntinhos. Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Yuri. Boa noite, Rodrigo Sato. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, Irislene. Boa noite, Victor. Boa noite a todos que estão aí participando e chegando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Simone Ravaiani, Reinaldo, Bibi, Murilo, Miguel. Deus abençoe vocês. Boa noite, igreja. Subimos com Jesus. Boa noite, Rodolfo Basler. Seja bem-vindo nessa sexta-feira que dizem que é Sexta-feira Santa. Que todos os dias sejam dias santo para o Senhor, aleluia. Que possamos ser santificados em Cristo, purificados nele, abençoados em nome de Jesus. Que a graça do Senhor se estenda. Aqui em São Paulo, nessa noite chuvosa, a presença de Deus, que chova bênçãos também. E tem muita gente recebendo bênçãos aí. Que o Senhor tenha abençoado fortemente a vida de cada um.
Deus tem mudado a história da vida de cada um. E é gostoso receber testemunhos que nós estamos buscando para a vida financeira. Ah, pastor, é errado buscar pela vida financeira? Eu não acho, gente. Eu não acho. Eu acho que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. E eu creio que faz parte dessas demais coisas o Senhor nos sustentar. E Ele ama fazer o sustento do teu povo. E é tão bom a gente saber que pessoas estão recebendo bênção, pessoas que são ofertantes, dizimistas, pessoas que são doadoras à obra de Deus, pessoas que têm se prostrado a fazer a vontade do Senhor com mão de obra, com voluntariado. É tão gostoso saber que o Senhor está de alguma forma usando vidas para abençoar essas vidas. Que Deus abençoe, amém, queridos? E eu tenho certeza que para alguns foi feriado, para outros foi dia de trabalhar, mas todos os dias é dia do Senhor. E como é bom quando a gente crê que a vida da gente está diante dos propósitos dele. Olha, se quer me deixar triste é quando entra dentro do meu coração aquela dúvida: é Deus ou é a carne? É Deus ou é o inimigo? E muitas vezes eu fiquei muito triste, muito frustrada quando eu pensei que certas situações da minha vida eram o poder do diabo. Aquilo me entristecia tanto, gente. E depois, lá na frente da minha vida, da minha história, Deus mostrou que era Ele. Era Ele quem estava trabalhando, era Ele quem estava fazendo a obra, dando livramento. Mas naquele período de incredulidade, foi tão difícil para mim, sabe? Eu sofri tanto. E às vezes em quando vem esse relance de sofrer, porque eu acho que é obra do inimigo. Gente, tá dando para ouvir? Porque a chuva tá forte. Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando aí para ouvir? Me conta aí se você tá escutando direitinho. Então, por muitas vezes, eu fiquei muito magoada, e às vezes vem esse relance de achar que é o adversário que está tendo poder sobre a minha vida. E quanta paz eu sinto quando Deus, eu creio que é Deus que está no comando de tudo. Obrigada, Wagner. Quando eu creio que Deus está no comando de tudo. Quando eu creio que é Ele, que apesar dos nãos, e parece que a vida que está me oferecendo esses nãos, vem da parte de Deus. Porque, gente, tudo que vem da parte de Deus é bom. É bom. A correção que vem da parte de Deus é boa. O não da parte de Deus é bom. Tudo que vem da parte do Senhor é para o nosso bem. E é maravilhoso isso. Porque entra uma paz, uma confiança. E a gente passa a acreditar não no invejoso, não na pessoa que quer o nosso mal, que está tomada pelos demônios e querem o nosso mal. A gente passa a acreditar que Deus, aquele que quer o nosso bem, aquele que sabe o futuro, aquele que escreve o presente e o futuro, aquele que perdoa o nosso passado. É maravilhoso, gente. Deus é lindo. Deus é tremendo. E talvez você esteja passando por uma situação que parece contrária a todas as suas orações, a todos os teus desejos. Mas talvez Deus nem tenha falado não, mas Ele está te preparando. Talvez Deus nem tenha falado não é para você essa bênção, mas Ele está preparando o campo para a tua bênção. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Se nós pudéssemos enxergar com os olhos de Deus. A pastora Cláudia sempre falava: queridos, peça para o Senhor fazer com que você enxergue além do que os seus olhos físicos alcançam. Eu estava falando agora com alguns irmãos. Eu falei, a pastora, ela tinha uma visão que o futuro não a enganava. Ela sabia até mesmo quando ela ia partir, gente, por incrível que pareça. Ela sabia o tempo que ela iria durar. Ela sabia como uma pessoa iria ser.
Ah, porque ela era vidente? Porque ela pedia para o Senhor fazer com que ela enxergasse além dos olhos físicos. Porque os olhos físicos não são só esse que nós estamos enxergando com miopia, com astigmatismo, não é esse só. O físico é o emocional. A nossa alma, ela interfere, o nosso emocional interfere em enxergar a glória de Deus, e interfere em enxergarmos o que o Senhor está fazendo por nós. Mas quando conseguimos enxergar pelos olhos do Espírito, podemos ver que muitas das situações que estamos vivendo, Deus está no comando e transformando. E o não de Deus significa mudanças maravilhosas para a nossa vida, situações de bênçãos. E a bênção maior, gente, que muitas vezes queremos negligenciar, mas é a bênção da vida eterna. É a caminhada de uma eternidade com Deus. Então não importa o que você está passando nesse momento. Eu não sei se é bom, se é ruim, se é interessante ou não. Mas creia que Deus tem bênçãos infinitas para a nossa vida. E o trabalhar de Deus nunca é fácil. Porque somos mortais, somos seres humanos. E nós não somos capazes de aguentarmos a força de Deus. Nós não somos capazes de aguentarmos os planos do Senhor, as mudanças que Deus faz. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas estavam na prisão por amor à palavra. Quando por volta da meia-noite eles adoravam a Deus. Eles adoravam ao Senhor. Quando veio um grande terremoto que abriu a prisão que eles estavam encarcerados. Às vezes a gente acha que é pedindo que recebemos. Sim, é bíblico que pedir recebe. Mas há momentos que a gente entende que só tem que adorar. No momento da luta, no momento da tribulação, e o Senhor responde. Houve outro fato em Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Pedro estava preso numa prisão de alta segurança. E a palavra do Senhor diz que ele dormia. E enquanto Pedro dormia, a igreja orava. Às vezes, quando um pastor, um líder da igreja, ele é muito atuante, ele é muito presente, ele faz acontecer, ele está acordado para tudo, as ovelhas dormem, a igreja dorme. Mas no primeiro sinal de luta, de tribulação, de dificuldades, a igreja desperta, a igreja ora. E quando a igreja ora, milagres acontecem. Quando a igreja ora, situações modificam. Quando a igreja ora, Deus opera. Quando a igreja ora, Deus fortalece. Então, por muitas vezes, quando você olha um irmão que está ali dormindo, enquanto ele está numa luta, você fala, mas esse cara não vigia, esse cara não ora, esse cara não faz acontecer, esse cara não faz nada. Está confiando. Mas a obrigação da igreja não é nem obrigação, gente. A igreja, ela tem o sintoma de orar. Então, quando você vê alguém abatido, alguém que está precisando, ou alguém que está aprisionado, não é hora de julgar, é hora de orar. Talvez Deus está designando a você, igreja, a mim, esse ministério, essa capacidade espiritual de fazer acontecer. É através da tua oração que vai ter um milagre. Queridos, Deus age em multiformas. Ele age de maneira que nós não compreendemos, que nós não entendemos, mas Ele age. O Senhor, Ele faz coisas acontecer que nós não podemos entender.
E que lindo, quando o Pedro estava lá dormindo, a igreja estava orando. Pedro estava preso e dormindo, a igreja estava orando. E as cadeias se abriram. E o anjo do Senhor foi até Pedro, aleluia, e pediu para que ele se vestisse e levou ele até o meio da rua. E ali ele entendeu que não se tratava de um sonho, de uma visão, mas se tratava que ele estava livre. E olha que incrível, quando ele tornou-se livre, quando ele estava livre, o primeiro lugar que ele foi para esse lugar onde a igreja estava reunida, aonde a igreja estava reunida. Ele entendeu no seu espírito que era ali que ele deveria estar. Aleluia! E louvado seja Deus. Hoje o mundo, não o mundo, mas parte do povo religioso cristão, comemora a crucificação de Jesus e comemora de uma maneira meia transtornada, misturada com ovo de Páscoa, com coelhinho. Gente, que simbologia mais estranha essa, coelho, ovos, né, de chocolate, tudo muito estranho, e deixou de ter um significado real, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas diferente desse povo cristão aí que comemora que hoje é a Páscoa, nós comemoramos a nossa Páscoa, né? Todos os dias, e uma vez por mês nós marcamos de comemorarmos a Páscoa na Santa Ceia do Senhor. O povo judeu comemora a saída do Egito, o povo cristão comemora a crucificação de Cristo, e aqueles que são salvos em Cristo Jesus comemoram todos os dias que Jesus se fez cordeiro e não coelho, mas ele se fez cordeiro de Deus e veio a esse mundo padecer por nossas vidas e subiu, foi levantado no Calvário como uma serpente maldita com todos os nossos pecados, e ali ele nos trouxe a redenção, aleluia. E todos os dias nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. E não é com chocolate. Chocolate é uma sobremesa que nós amamos muito, mas nós não comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo com chocolate, mas nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo também não com peixes, mas comemoramos com o pão e o vinho, o pão e o suco extraído da uva, que significa que ele foi realmente pisado no alagar e a sua carne se fez comida para nós, aleluia, e o seu sangue se fez bebida para nós, para comemorarmos que através do seu sangue redentor e da sua carne sacrificada, nós temos vida. E da mesma maneira que o povo hebreu, para sair da terra do Egito, eles colocaram o sangue espargido para que os primogênitos não fossem mortos na soleira das suas casas. Nós colocamos na soleira da nossa vida e do nosso coração o sangue espargido de Jesus Cristo através da simbologia do suco extraído da uva. Então, todos os dias nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. E um dia nós iremos comemorar as bodas em Cristo, a volta de Jesus Cristo. E estaremos com Ele eternamente. Através do seu sacrifício nós poderemos estar com Ele eternamente. Até Jesus Cristo subir ao Calvário e abrir os seus braços na cruz do Calvário, nós teríamos que seguir leis tão fortes, e aquele que se desviasse uma vírgula da lei, ele era digno de morte. Mortes terríveis, e não somente a morte eterna, mas a morte física era de maneira terrível. Mas, queridos, através da redenção de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual que foi morto em nosso lugar, nós somos livres pela graça de Deus, e ainda que nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai que advoga a nossa causa diante do tribunal da justiça. E ele mostra todas as vezes as mãos dele que foram furadas, seus pés que foram furados, para nos comprar
a preço de sangue. E nós comemoramos todos os dias, porque todos os dias a redenção de Cristo é sobre nós. Todos os dias sentimos a misericórdia dele e a graça dele. Somos prova que a graça do Senhor tem nos sustentado todos os dias, que a graça do Senhor tem nos fortalecido. Então, nessa sexta-feira, onde parte do mundo comemora a crucificação de Jesus Cristo, nós vamos continuar comemorando não somente hoje, mas nós iremos continuar comemorando todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, nós iremos comemorar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor se estenda sobre o Wagner, sobre o Augusto que está assistindo, a Sônia Emel, sobre o Valdenir que está assistindo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha estender a graça dele, as misericórdias, em nome de Jesus Cristo. Quem mais está por aí? Pastor Mário Sato tá aí juntinho comigo, glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando. Samuel Klein, que tá aí também juntinho. Hoje a Michelle tá de férias já também, entrou de férias, né? Que Deus abençoe fortemente. Glórias a Deus por tudo, né, gente? Glórias a Deus por tudo. Deus seja louvado por tudo. Então, nesse finalzinho de Sexta-feira Santa, que o Senhor continue alegrando o teu coração, fortalecendo a tua vida, ministrando sobre você visão de vida em nome de Jesus Cristo. Queridos, é feriado, mas não distraia da fé não. Ontem, quando nós chegamos, eu cheguei de lá da igreja da Germânia, que nós estávamos trabalhando, e hoje nós estaríamos indo para lá, mas está chovendo muito, sabe? Para terminar o serviço não dá. Então, queridos, quando eu cheguei, eu fui tomada por um espírito de louvor e adoração muito forte. Eu comecei a adorar a Deus, e nos antigos e nos novos, pedacinho feito, pedacinho inventado, mas assim, adorando mesmo, adorando ao Senhor, adorando de coração. Fui tomar banho, secar o cabelo, tudo adorando a Deus. Era quase 2h da manhã, 1h30 da manhã, eu estava adorando Deus em voz alta, mas é algo maravilhoso, porque Ele é digno de toda honra e louvor. Você vai falar, pastora, você teve uma notícia boa? Que notícia boa, gente? A notícia boa é a presença dEle. A notícia boa é a presença dEle. Eu não tive nenhuma notícia boa, não. A notícia boa foi a presença dEle, ministradora, abençoada. Então, naquele momento, gente, foi maravilhosa a presença dEle, foi linda a presença dEle. E eu convido a vocês que estão aí reunidos numa casa, se vocês estão em 2 pessoas, eu estava em uma, eu fiz um culto ao Senhor. Eu fiz um culto, eu orei de joelho, adorei de joelho, de tanta presença dEle, é maravilhosa. Talvez você está em uma pessoa só, em 2, em 3, está dentro de casa agora, está dentro de um carro com a sua família, faz um culto agora para o Senhor. Aproveita, faz um culto para o Senhor, começa a adorar o Senhor. Não pensa se o hino, ai, tá certo, tá errado o louvor, gente. A gente para de adorar a Deus quando começa a querer acertar a afinação, acertar o compasso, sabe, acertar a letra. Adore ao Senhor, junte essas pessoas que estão na sua casa, junta na sala ou na cozinha. Cozinha é um lugar maravilhoso, senta ali junto, começa a cantar junto, batucar para o Senhor, adorar a Deus, dançar na presença do Senhor, glorificar o nome dEle, ler uma passagem bíblica, faz um culto na tua casa. Você está em falha com Deus, meu amado e minha amada, você está em falha com o Senhor, você tem que fazer um culto na tua casa. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Quem diz que tem que ser alguma coisa para adorar a Deus? Você tem que ser servo. Você é servo, você é filho de Deus. Você tem que fazer essa adoração ao Senhor. Então junta tudo aí agora. Junta para assistir às vezes um Netflix, junta para ver uma programação, junta para falar de alguém, mas custa juntar agora para fazer uma reunião. Eu fiz eu e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabe? Antes era eu a pastora Clau, fui eu sozinha e eu senti Deus recebendo a minha adoração, a minha gratidão. Tudo começou por gratidão, essa é a grande verdade. E aí, ó, você às vezes está com mais pessoas e está encolhido. Vocês estão encolhidos para Deus. Estão retendo a adoração para Deus. Tá tudo bagunçado a tua vida, não tá conseguindo adorar a Deus com a sua família.
a sua casa. Você é capaz de cozinhar, você é capaz de limpar, você é capaz de trazer o pão, de pagar a energia elétrica, mas você não é capaz de juntar essas pessoas que você serve para servir junto a Deus. Faça agora. Faça agora. Eu vou encerrar essa live. Se você estiver em casa, adore o Senhor. Se você estiver no carro junto, adore o Senhor. Eu vou garantir, não vai entrar uma bênção, não. Vai entrar o Senhor da bênção sobre a tua casa. Não vai entrar um milagre, vai entrar o Senhor do milagre na tua casa. Você vai receber o Senhor do milagre na tua casa. Você vai receber o Senhor da vida na tua casa. Você não vai receber uma boa notícia, você vai receber o Senhor da boa notícia, sabe? Você não vai receber uma cura, você vai receber o Senhor que cura, o Senhor que liberta. Então, faz agora isso. Para de ser teimoso e teimosa. Termina a live, você conversa com alguém. Termina a live, você assiste uma novela, assiste um programa, vai dormir. Faz diferente hoje. Se reúne, se reúne. E amanhã você me conta. Amanhã você me conta. Qual foi o efeito da presença de Deus? Eu tenho certeza que o Senhor vai operar na tua casa. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar na tua família. Ah, mas eu não estou com vontade. Desde quando? Precisa de vontade para adorar a Deus. Precisa de vontade para adorar a Deus? Você precisa de uma vontade para fazer a vontade de Deus? Gente, isso faz parte do teu DNA. Você só não está usando. Você só não está usando aquilo que o Senhor te deu. As armas de receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Sabe? Se Ele está pedindo para eu falar isso, é porque Ele está desejando muito, na onipresença dEle, entrar nessas casas. É porque Ele está desejando muito, na onipresença dEle, ser adorado por você. Ele está desejando muito, hoje, invadir com o reino dele todos os pedaços da sua família. Ele está desejando entrar, ele está batendo a porta, esperando vocês abrirem. Abre a porta agora para Jesus entrar. Gente, eu comecei normal. Muito normal. E a presença dele invadiu meu coração. Invadiu meu coração. A presença de Jesus invadiu a minha alma. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu tô vendo a Irislene aí. Provavelmente hoje ela tá com a família inteira, mas me fez lembrar que às vezes meu pai ia trabalhar e minha mãe sempre foi trabalhar junto com meu pai, eu ia junto, mas às vezes como mãe é difícil, né? Ela tinha que ficar comigo em casa, às vezes estava doentinha, às vezes era um lugar que não podia ir. E minha mãe, ela fazia cultos comigo, ela começava a adorar o Senhor e cantava em línguas, eu junto com ela. Por quantas vezes a gente estava num lugar que não tinha igreja, não tinha nada, não tinha ninguém. E eu e a minha mãe éramos muito fiéis a subirmos com Jesus. Nós sempre fomos muito fiéis a subirmos com Jesus. Muito, muito. E nós duas íamos andando por lugares assim e glorificando a Deus. Eu lembro uma vez, eu era criança, minha família morava em Riacho Grande, a família por parte de pai. E lá tinha uma igreja católica. E estava toda fechada a igreja católica. E eu e minha mãe estavam esperando o meu pai. Eu lembro, eu ainda nem estava na escola, gente. E nós duas ficamos sentadinhas na praça. E a igreja católica ali. E nós duas começamos a cantar um louvor. Só eu e ela. Onde a gente estava, a gente adorava. E de repente o padre da igreja começou a tocar o louvor que a gente estava cantando e cantar junto conosco. Era a fórmula nossa, era sempre adorar o Senhor. Sempre, sempre adorar a Deus, sempre. Aonde a pastora Cláudia estava e eu junto, nós adorávamos ao Senhor. Hoje, ela adora a Deus na eternidade. E eu tô aqui, adorando ao Senhor.
Gente, eu não tô chorando de saudade agora não, porque ontem eu tive uma crise forte de saudade da pastora Clau. Eu tive que sair do lugar que eu tava, entrar no carro e gritar, chorar. Mas hoje é a presença de Jesus mesmo. Hoje é a presença de Jesus, gente. Quando é saudade eu falo. Eu falo mesmo. Ontem eu tive uma crise muito feia de saudade. Mas hoje é a presença dele. É pensar que Jesus é tão deixado de lado pelas pessoas que falam que são dele, por pessoas que falam que o amam. Tem data e horas, gente, tem data e hora para ir na casa de Deus, para falar com Deus, e passou daquele horário, não tem comunhão com Cristo. Tenha comunhão com Cristo, tenha comunhão com Ele, adore-o. A única coisa que o Senhor pediu para fazer sem cessar é oração, é falar com Deus, é conversar com Deus. Ele pediu para fazer isso sem cessar. Então faça sem cessar. Adore ao Senhor. Provoca o teu coração a estar com Ele o tempo inteiro. Você já viu pessoas que são viciadas no sexo? Elas se provocam com tanto pecado, com pornografia. Lembra quando você era assim? Lembra quando você nem estava afim de ir para as baladas e pegava e ia, se provocava aí? Lembra quantas vezes você nem estava afim de fazer certas coisas para a carne, para o inimigo, mas para agradar os outros você fez? E por que para Deus precisa sentir vontade? Eu não sinto vontade de adorar a Deus, porque eu não deixo de ter esse desejo, para ter que sentir. Todos os instantes eu sinto vontade de adorar ao Senhor. Todos os instantes eu quero honrá-lo. Todos os instantes eu quero Ele comigo. Eu quero fazer a vontade dEle. Eu quero que Ele esteja junto. Então, queridos, quando terminar essa live, faça algo por você e sua família. Convide o Rei dos Reis para cultuar com você dentro da sua sala, do seu quarto, da cozinha. Convida essas pessoas. Comece a cultuar junto com eles. Cultue. Engrandece o nome dele. Louve a Deus. Você sabe tocar um hininho? Você sabe tocar um instrumento? Melhor ainda. Chame todos ao seu redor e fala: vamos adorar o Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Vamos fazer uma oração juntos. Vamos buscar o Espírito Santo. Oh, glória. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai fazer agora. Eu tenho certeza que vocês vão fazer. Por isso eu vou até desligar, para que vocês comecem esse culto. E depois, ou hoje, depois que terminar o seu culto com a família, ou amanhã, me dá a honra de saber, tá bom? Um beijo no seu coração. E aos que são daqui de perto, vem fazer parte do culto amanhã na igreja da Cidade de Dutra, tá bom? Beijo, Ritinha, que é de longe, a toda a família, Nadima, que entrou agora, a todos. Deus abençoe fortemente. Fiquem na paz, queridos.